Amém. Bom dia a todos. Graça e paz da parte de Deus. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Vamos hoje passear por todo o capítulo 1, mas em especial agora vamos ler os versículos 1 e 2 de Filipenses, capítulo 1. Você pode acompanhar a leitura, eu estou na NVI, acho que é essa mesmo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por essa manhã, por esse dia que o Senhor nos deu e nele, para que nele pudéssemos nos alegrar. E estamos alegres, em especial por estar reunidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, de estarmos juntos nesse lugar para louvar, cultuar a Ti, Deus. Receba o nosso louvor, receba esse nosso culto, nosso serviço ao Senhor que fazemos. Que a Tua palavra encontre guarida, um terreno fértil nos nossos corações e produza os frutos necessários. Que o Senhor assim possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero nesse mês começar uma conversa agora sobre a carta aos Filipenses, da série Cartas de Paulo para Nós, e está acabando. Desde outubro tenho falado uma vez por mês, né, a cada mês de uma carta, começando lá em Gálatas, hoje Filipenses, e fica faltando mais para frente, né? Terminar Filipenses, fica faltando Timóteo 1, Tito e Timóteo 2. E aí, se Deus der graça, a gente termina lá para outubro mais ou menos. Acaba essa série. E aí chegamos na carta aos Filipenses. Carta que o apóstolo Paulo escreveu, conhecida como uma das cartas da prisão, assim como Efésios, Colossenses, Filemão, vem Filipenses também. Paulo está preso em Roma. Atos 28 vai contar dessa prisão. Provavelmente é Roma, alguns falam que é em Efésios, mas o mais provável é que seja em Roma, que é a prisão dele de Atos, capítulo 28. Ele é preso em Jerusalém, é enviado para Roma, ele apela para César. E Atos 28 nos conta que quando ele chega em Roma, ele está lá preso. Enquanto aguarda o seu julgamento, ele fica preso numa prisão domiciliar por 2 anos. Prisão domiciliar essa diferente do que a gente está acostumado. Paulo não usava uma tornozeleira eletrônica, ele usava, Roma usava um soldado acorrentado a Paulo 24 horas por dia. E Atos 28 nos conta que Paulo teve que alugar uma casa. Então, as custas do soldado e da casa, quem bancou ou quem bancava era Paulo, durante esse período que ele teve preso. E aí ele escreve também essa carta aos Filipenses nessa prisão. E é bom a gente entender por que Paulo escreve essa carta. E por que nós tratamos como carta da alegria. É a carta que Paulo mais vai mencionar acerca da alegria, de falar sobre alegria. Só que pense que Paulo está escrevendo sobre alegria preso em Roma, com um soldado 24 horas amarrado a ele. Paulo já apresentou a sua defesa, ao que parece, quando lemos a carta, ele já apresenta a sua defesa e está aguardando o que vai falar, qual que vai ser a sentença que César vai dar, se ele vai ser solto ou se ele vai ser preso, consequentemente continuar preso e assim morrer. Tem essa tensão na carta aos Filipenses que Paulo está esperando. Nesse tempo que Paulo está preso, ele recebe a visita de Epafrodito, uma pessoa, provavelmente um líder da igreja em Filipos, que vai até ele e entrega uma oferta para Paulo. Durante todo o ministério de Paulo, em especial de Atos 16 até sua morte, Paulo ele tinha 2 formas de ter renda. Quando ele não conseguia a oferta, quando as igrejas não enviavam para ele o sustento, ele então fazia as tendas. Ele era fazedor de tendas, então ele tinha o seu ofício e assim trabalhava. Tem uma igreja
provavelmente a única igreja que nunca deixou de enviar sustento para Paulo foram os irmãos de Filipos. Os filipenses provavelmente foi quem bancou todo o custo, principalmente da prisão de Paulo, foi Filipenses. E é interessante a gente pensar porque, assim, Paulo não era o pastor da igreja. Paulo funda a igreja em Filipos de uma maneira muito particular e especial. Ele está, esqueci a cidade que ele está, mas ele está na região da Ásia Menor, e ele está tentando pregar na cidade, e o texto em Atos 16 fala que o Espírito Santo não deixou ele pregar. Não sei como que é isso. Não sei o que aconteceu, sei que o Espírito Santo não deixou ele pregar. E aí Paulo provavelmente pensou assim, falando provavelmente, gente, que eu estava falando hoje de manhã na parte de ensino, que enquanto o pastor Eliatan lê a Bíblia e imagina num filme, eu me imagino no personagem. Às vezes eu sou Deus, às vezes eu sou o outro personagem. Então imagine eu na situação de Paulo, que eu pensando assim, já que eu não vou pregar aqui, eu vou para outro lugar. Então vou para outras bandas. Só que aí quando Paulo vai para comprar a passagem para ir para outras bandas, o Espírito Santo não deixa ele sair do lugar. Então Paulo não pode pregar, o Espírito Santo não deixa ele pregar, o Espírito Santo não deixa ele ir para onde ele quer. Aí, se fosse eu, amanhã eu resolvo. Tá tarde, deixa eu dormir. Amanhã eu vejo então o que eu faço. E aí Paulo foi dormir. Quando Paulo foi dormir, ele teve uma visão de um homem, provavelmente com trajes macedônicos, trajes gregos, o seu jeito de falar indica isso, pois Paulo vai falar que ele teve a visão, Lucas, né? O autor de Atos vai falar que Paulo teve a visão do varão macedônico, alguém ali da região da Grécia, falando para Paulo assim, passa a Macedônia e ajuda. Paulo logo de manhã levanta e ruma para Macedônia. A primeira cidade que Paulo pisa na Macedônia é Filipos, uma cidade colônia romana, tinha todos os status que Roma tinha, fundada pelo pai de Alexandre o Grande, Filipe II, por isso que tem esse nome, Filipos, a cidade. Era uma cidade na época de Roma, quando Roma toma a cidade, de provavelmente Bruto, o cara que assassina Júlio César, ele fica como comandante da cidade. Otaviano Augusto toma a cidade dele, saqueia a cidade, mata ele, e ali funda uma colônia romana. E essa cidade passa a ser um reduto de soldados romanos, principalmente soldados romanos aposentados. O soldado aposentava e ganhava um lote na cidade de Filipos. Essa é a cidade de Filipos. E Paulo passa por lá. Quando Paulo chega na cidade, o texto vai falar que ele ficou vários dias na cidade, Atos 16, e ele decide um dia ir para a beirada do rio para orar. Quando ele está lá, ele encontra algumas mulheres que estavam lá trabalhando, e ele começa a conversar com as mulheres e a evangelizar as mulheres. Aí vem Lídia e se converte. E, no se converter, ela vira para Paulo e seus companheiros, provavelmente Timóteo, Lucas e Silas, vira para eles e fala assim, passa na minha casa, fiquem hospedados na minha casa. E é estranho, né, irmãos? Porque era uma mulher convidando homens para ficar na sua casa. Mas Lídia fala assim, se vocês acreditam realmente que eu converti, ficam lá em casa. Aí deu checkmate em Paulo. Aí Paulo ia falar o quê? Paulo fala, não, então beleza, a gente fica. Paulo vai para a casa de Lídia, faz um culto lá, e a família de Lídia se converte. Assim começa a igreja em Filipos. Uma igreja começada na casa de Lídia. Depois, no outro dia, Paulo continua pregando na cidade, vem uma mulher com espírito de adivinhação e fala assim, o que esses homens estão falando é a mensagem de Deus. Se sou eu, irmãos, pregando, e alguém fala assim, esse homem está falando a mensagem de Deus, eu ia ficar de boa e continuava pregando. Paulo entendeu o negócio. Paulo teve um discernimento muito grande, que ele vira para a mulher que estava falando, que ele estava falando a mensagem de Deus, e repreende a mulher, expulsa o espírito dela. Aí a mulher não passa a adivinhar mais nada. Só que essa mulher, ela dava lucros para a cidade. Ela era escrava de alguns homens que lucravam com isso. Eu vou tentar fazer mais ou menos assim. É como se ela tivesse uma loja de adivinhação. E as pessoas chegavam lá para tentar adivinhar o futuro das pessoas. E aí o que a pessoa cobrava, o que essa mulher cobrava, ela passava para outras pessoas. Como esses homens viram que perderam o seu lucro, a sua renda, começam a acusar Paulo, fazem um alvoroço na cidade. Paulo e Silas são presos, açoitados e passam a noite na prisão. Paulo e Silas estão à noite na prisão,
digo eu. Não tinha nada para eles fazer mesmo. Mas, tá, nós dois aqui, vamos começar a cantar. Se fosse eu, essa parte aí já não seria eu não, tá, irmãos? Que cantar não ia dar muito certo. Aí eu acho que realmente tudo ia tremer, ia acontecer alguma coisa, se fosse eu cantando assim. Aí Paulo e Silas estão cantando, tem um terremoto na cidade, na prisão, as correntes caem, as grades abrem, e o carcereiro fica desesperado, porque ele chega no lugar e vê tudo aberto, as correntes no chão, ele pensa, deu ruim, todo mundo fugiu. Já que todo mundo fugiu e eu era o responsável por eles, já que eles vão me matar mesmo, eu vou morrer. Prefiro eu me matar do que ficar com a fama de ter sido um mau carcereiro. Quando o carcereiro vai se matar, Paulo fala com eles assim, provavelmente no escuro, fala com eles assim, não faz nada não, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E assim o carcereiro também se converte. Paulo fala, como que eu faço para ser salvo? E Paulo fala com ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro então se converte. Só que você pensa assim, aí o carcereiro converteu, através de Paulo, Paulo foi solto? Não, Paulo continuou preso, tá, irmãos? Paulo ficou preso lá, seguiu direitinho, e a gente vai ler aqui em Filipenses até porque ele faz isso. Uma forma que ele ensina o povo a como se comportar. Ele não sai, fica preso. No outro dia, quando vão soltar ele, que dá um recado para ele assim, Paulo, você está solto. Ele fala assim, mas espera aí, por que para me prender vocês fizeram esse alvoroço todo e para me soltar vocês vão soltar assim? Logo eu, um cidadão romano, lembrando que ele está numa colônia romana, que entendia muito bem o que era ser um cidadão romano. O povo fica doido, principalmente quem mandou prender e quem mandou soltar. Como que nós fizemos isso com um romano? Porque um romano não poderia ser açoitado, a não ser que fosse um assassinato. Fora isso, você não poderia colocar a mão no romano. E Paulo então fala, não, se vocês querem me ver solto, vocês vêm aqui e me tiram. Quando eles descobrem que eles são cidadãos romanos, somente Paulo, eles vão lá, pedem desculpa. Paulo, foi mal, desculpa, não era isso que a gente queria. Assim, Paulo é solto, volta para a casa de Lídia, fica lá mais alguns dias, faz mais cultos, e assim começa a igreja em Filipos, com a casa de Lídia e a casa do carcereiro. Paulo sai, vai seguindo as suas viagens, faz a segunda viagem, a terceira viagem missionária, é preso em Jerusalém, vai para Roma, passam-se provavelmente 10 anos entre a abertura da igreja e Paulo escrever a carta. E agora eu te convido a juntos, nós acompanhamos um pouco do capítulo 1 da primeira carta aos Filipenses, carta essa que Paulo escreve junto com Timóteo, aos bispos e diáconos e aos irmãos de Filipos. Por que eu contei a história? Porque Paulo vai começar a carta assim, versículo 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo começa a sua carta, como todas as outras, que ele tem esse costume de mostrar que ele ora pela igreja. Ele está orando pelos irmãos. Só que essa aqui, Paulo faz um negócio especial. Nesse pedido, nessa forma de falar que ele agradece a Deus, ele vai falar, olha, por causa da cooperação que vocês têm, desde aquele dia que eu estive lá com vocês, até hoje. Ou seja, até hoje vocês me ajudam. E Paulo vai terminar essa parte falando assim, porque aquele que começou a boa obra vai terminar. Irmãos, Paulo, quando está escrevendo essa carta, provavelmente ele lembra de como começou essa obra. Eu falei que a igreja em Filipos começou com a conversão de Lídia. E assim sua casa, e assim começa a igreja em Filipos. De fato, se fosse ter uma data de fundação, a igreja em Filipos começou nessa data. Só que a obra em Filipos, a obra nos Filipenses, começou bem antes. Começou com Paulo sendo impedido de pregar na cidade que ele estava. Deus já tinha uma intenção de levar Paulo para Filipos, que Paulo não entendeu, que muitas vezes nós não entendemos, mas que antes de Paulo chegar na cidade, Deus já tinha uma obra para começar lá. E o primeiro ponto que eu queria que a gente pensasse um pouco, e agora nas nossas vidas, talvez você pensou que a obra de Deus começou na sua vida o dia que você pisou aqui, a primeira vez. Talvez o dia que hoje, você pensou assim, não, hoje Deus está começando uma obra na minha vida. Irmãos, Deus começou uma obra na sua vida há muito tempo atrás. Talvez você nem se recorde ou nem tem como memorizar o dia que Deus começou a sua obra.
Você só tem uma data de algo que você despertou. Só que aí vem uma outra boa notícia. Ela ainda não está completa. Deus não completou a sua obra. Então pode ficar tranquilo e sossegado, que a obra que Deus faz na sua vida, ela ainda não terminou. Eu não sei em qual fase está. Se está na fase da fundação, se já levantou as paredes, se de repente está igual essa construção aqui, ó, que a gente não sabe quando vai terminar, nem como vai terminar, e nem temos condições humanas de terminá-la. Mas Deus ainda não terminou. E podem ficar tranquilos, que enquanto Ele não terminar, Ele não larga. Deus não vai parar a obra no meio do caminho. Aquilo que Deus colocou na sua vida, Deus não vai falar assim, cansei, estou cansado. Não, dá não, pelo amor de Deus, a pessoa não toma jeito. Estou aqui me mostrando para Ele, me revelando, e Ele não toma jeito. Deus começou, e enquanto a obra não estiver do jeitinho que Ele quer, Ele não vai parar. Deus vai continuar a sua obra, até o dia de Cristo Jesus. Aí, quando Jesus voltar, aí Deus vai falar assim, agora minha obra está completa. Agora vocês, eu, nós, somos de acordo com o que o Pai quer. A imagem e semelhança do Filho. Que esse é o propósito dele. Nos tornar semelhante ao teu Filho. Então, o primeiro ponto para a gente pensar ao ler Filipenses é: Deus não terminou a sua obra. O tempo de obra eu não sei. Brinquei aqui falando terça-feira para os líderes, né, que eu espero que a minha demore um pouco, a não ser que Jesus volte. Porque assim eu vivo um pouquinho mais. Né? É aquilo, a gente quer encontrar com Jesus, quer, mas morrer a gente não tem pressa. Então, pode ficar mais um pouquinho aqui, Deus. Até onde o Senhor quiser aí, vamos ficar de boa. Mas Paulo continua a sua carta. Versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Uma das preocupações da igreja em Filipos, por isso que eles mandam Epafrodito até Paulo, é por como que Paulo está preso. Como que ele está na situação que ele chegou. Eles tinham um amor por Paulo, um carinho por Paulo, uma preocupação por Paulo, que eles falaram, não, a gente precisa saber como é que Paulo está. E aí, Paulo fala na sua carta assim, olha, fiquem despreocupados. Podem ficar tranquilos. Quero que vocês saibam que o que aconteceu comigo foi até algo bom. Estou até bem, porque, ao contrário do que eles pensam em me deixar preso, o anúncio da palavra do Senhor tem aumentado. Tem motivado os irmãos me vendo preso por causa de Cristo. Tem falado ainda mais do Evangelho. E eu estou aproveitando que eu estou preso o dia todo com um soldado. Hoje, até a guarda de César já está sendo evangelizada. No final da carta, Paulo vai falar aqui das saudações finais, ele vai mandar assim, olha, os da casa de César também o saúdam. Por causa da prisão de Paulo, Paulo consegue pregar para aqueles que estavam junto com o imperador. Aqueles que trabalhavam, aqueles que moravam com o imperador. Paulo virou uma atração da cidade, irmãos. Paulo virou um ponto turístico. Atos 28 vai falar que as pessoas iam até Paulo. Paulo continuava recebendo as pessoas. E outra coisa para nos mostrar é que às vezes a gente não entende o que Deus vai fazer nessa sua obra. Mas, independente do que a gente imagina, quando a gente pensa assim, acabou. Não tem mais como. Agora é daqui para pior. Paulo vem mostrar que não. Aquilo que ele estava preso, mas não a palavra de Deus.
E não é que a palavra de Deus dá um jeito de fugir. A palavra de Deus deu um jeito de aumentar. Ela aumentava cada vez mais. As pessoas se sentiram motivadas, animadas, em meio a uma diversidade tão grande que no lugar das pessoas, ao contrário, né, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram presos, eles se prenderam nos seus quartos, na sua casa e ficaram com medo de falar. Aqui em Roma, quando Paulo estava preso, as pessoas sentiram foi mais motivadas, mais animadas para anunciar. Tudo bem que aí que Paulo na sequência vai falar que nem todos pregavam da maneira que deveriam pregar, mas Paulo não se importava com isso. O importante é que a mensagem estava sendo dita. Alguns dizem, depois aí nos versículos 15 seguintes, quando Paulo vai falar da forma como a mensagem estava sendo pregada, que Paulo vai falar que é por inveja e rivalidade, que como Paulo chega em Roma, irmãos, não é uma cidade que Paulo, não é uma igreja que Paulo fundou. Paulo escreve a carta aos romanos alguns anos antes, sem conhecer os irmãos em Roma. E o jeito que ele chega em Roma não foi do jeito que ele imaginou, visitando os irmãos, podendo chegar até a Espanha. Paulo chega em Roma preso. E aí dizem que os líderes da igreja em Roma falaram nas suas mensagens: está vendo? Esse é o Paulo que queria tanto nos ver, que queria, que fazia, acontecia. Está aí, está preso. Eu estou livre. E aí, por isso que vem essa inveja e rivalidade, porque Paulo sabia e tinha o dom, literalmente o dom da palavra. Paulo falava bem. Algumas palavras difíceis, mas falava bem. E isso motivava os líderes de Roma, então, a tentar superar Paulo no jeito de falar. Quando você tem dois professores juntos, e um descobre que um dá aula melhor que o outro, aí o outro fala assim, então, só para mostrar que eu também sei dar aula bem, eu vou dar uma aula melhor. Então, só para mostrar que eu sei pregar melhor que Paulo, eu vou dar um jeito de pregar mais. E aí, por isso que Paulo fala, gente, não importa. Eles estão se esforçando, que bom que eles estão se esforçando. Né? De repente, quem sabe assim, eles passam a estudar melhor a palavra de Deus, eles passam a saber o que vão falar, não fala tanta heresia, não fala tanta bobeira. O importante é que o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo anunciado. Seguindo, me acompanhem, versículo 18. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Paulo preso, ele fica na divisão, na tensão entre morrer ou viver. Paulo, em Coríntios, Paulo vai falar da experiência que ele teve, de ter chegado a descer o céu e não tem como descrever aquilo que ele viu. Ele fala. São palavras que o ouvido humano não pode ouvir aquilo que eu vi. 2 Coríntios ele trata dessa forma. E agora Paulo fala assim, olha, eu já não sei se eu quero ir para lá ou se eu quero ficar. Porque como eu conheci lá é muito bom. Lá é muito melhor. Então eu até quero ir. Mas eu também quero ficar. Eu também quero estar aqui com vocês. Porque eu acho que aqui também, não é que aqui está ruim. É que nem lá está ruim, se eu for para lá. Mas eu já não sei. Então eu já não sei mais o que escolher. Eu creio que serei liberto. Como diz, Paulo já apresentou a sua defesa. Paulo era acusado pelos judeus, e aí ele apela a Roma, né, de que ele anunciava um novo rei. E aí, provavelmente na defesa de Paulo virou para o César e falou assim, olha, eu nunca apresentei um novo rei, simplesmente. É porque eles não aceitam que Jesus
seja o Salvador do mundo. E Jesus, o que eu prego é que Jesus veio salvar não só o judeu, mas também o grego. Salvar todo mundo. E aí, a esse senhorio eu me submeto. É a esse senhorio que eu estou. Mas eu nunca preguei nada contra os direitos romanos. Ao contrário, se você for ler a carta aos Romanos, capítulo 13, Paulo vai falar, inclusive, obedeçam às autoridades. Sejam cidadãos romanos, como também cidadãos dos céus. Então, contra Roma eu nunca falei. E aí, por isso que Paulo aguarda a sua liberdade. Ele fala, não, vou ser livre. Essa é a tensão que Paulo está vivendo. Ficar preso, ficar solto em vida ou morrer e encontrar com Cristo. Mais ou menos o que muita gente talvez hoje passe. Pessoas que pensam em se matar, em que falam assim, eu prefiro morrer do que eu estou vivendo. E, irmãos, infelizmente, o que mais não temos visto assim, porque não é muito noticiado, e entendo por quê. Mas as notícias chegam de modo pessoal, particular, o número alto de suicídios. Esse ano eu presenciei 2 conhecidos que suicidaram. Um pastor e um professor. Que, desorientados, decidiram pelo autoextermínio. Pessoas que na sua depressão, no seu jeito de que estavam vivendo, preferiram se matar. Essa é mais ou menos o que Paulo estava vivendo aqui. Não que Paulo ia se matar, mas a tensão de pensar assim, às vezes morrer é melhor. Às vezes morrer é o melhor caminho. Estima-se que a cada 4 minutos um brasileiro comete suicídio. E estima-se que a cada 10 suicídios, em torno de 7 a 8 são entre jovens, de 15 a 35 anos. Pessoas que estão presas às correntadas nos seus problemas, não encontram saída e acham que morrer é o melhor caminho. Não sei aqui quantos já passaram pelo desejo disso, mas é algo presente no nosso meio. É algo que a gente tem que alertar e ficar alertado. Paulo, diante dessa tensão, e é interessante chamar essa carta de alegria, porque como que você vai tentar falar de alegria preso, né? Mas Paulo transmite a sua alegria aos filipenses e mostra, sejam alegres comigo. Novamente, alegrai-vos, eu digo para vocês. Paulo, mesmo diante de uma tensão de morte, ele procurou ficar alegre. Não para tapear, não para tentar fazer assim, mostrar que está bem para o povo. Apenas porque ele entendia que tinha algo melhor para ele. Seja em vida, seja em morte. Tinha algo melhor. Tinha gente que se importava com Paulo. Tanto que manda a notícia. Manda buscar notícia dele. A quilômetros de distância. Gente que se importava em saber como que Paulo estava. Gente que se importava de ajudar Paulo na sua necessidade. E Paulo, na sua carta, não era isso que hoje que eu ia falar, mas já que eu entrei por esse caminho, algo que chama atenção na carta aos Filipenses, mais do que alegria, é o companheirismo que Paulo tem. Que Paulo começa descrevendo assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Depois, no capítulo 2, Paulo vai falar assim, olha, eu estou pensando em enviar para vocês Timóteo, porque ele também se preocupa com vocês. Paulo tinha um companheiro de prisão, que provavelmente nem era para estar preso. Não temos relatos de que Timóteo deveria estar preso. Tanto que Paulo fala, vou enviar Timóteo para vocês. Mas Timóteo se dispõe a ficar preso com Paulo. A estar junto de Paulo. Não sei o tempo, não sei quanto tempo que ficou, mas Timóteo estava lá. Alguém que decidiu estar com ele, para que Paulo pudesse transmitir alegria agora aos filipenses através da sua carta. E nisso, na sua alegria, Paulo termina esse capítulo 1, quer dizer, Paulo não termina o capítulo 1, que Paulo só escreveu a carta. Mas o capítulo 1 termina assim. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna ao Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito,
lutando unânimes pela fé evangélica, sem de alguma forma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrentam. Deus nos deu 2 privilégios. Não sei se você já parou para pensar, mas o primeiro é o privilégio de crer. Irmãos, é um privilégio poder crer em Deus, porque a fé é um dom. Se você ter fé, é um dom que Deus dá. E se é um dom de Deus, e é Deus que dá, é um privilégio a gente crer nele. É algo estranho de pensar isso, mas muitas vezes, não que seja... Estou até gaguejando para falar. De pensar que quem não crê é porque Deus não quis. Não é que não é mentira. Não vou falar que é verdade, mas não é que é mentira. Porque crer em Deus é um privilégio. Só que junto com crer em Deus, Deus deu outro privilégio. O sofrer por Ele. E Paulo entendeu os 2 privilégios, transmitiu para os irmãos em Filipos esses 2 privilégios, e os irmãos em Filipos estavam entendendo esse privilégio. Ou esses privilégios. O de crer e o de sofrer por Ele. E eu te convido nessa manhã, estranhamente, a sofrer por Cristo. Porque Paulo vai escrever, que a gente leu, que ele fala, olha, independente do que aconteça, sejam cidadãos. Exerçam a cidadania de vocês. Vocês são cidadãos romanos, os irmãos em Filipos. Então, se comportem de modo digno que os romanos vivem. Nós, cidadãos brasileiros, que nos comportemos como tal. Porém, no entanto, todavia, tem um jeito de ser brasileiro diferente. Tem um jeito de ser brasileiro sem ter o jeitinho brasileiro, que é de acordo com o Evangelho. E ele ainda fala isso, nos mostrando a lutar unânimes pela fé evangélica. E o nosso problema é que a gente tem lutado pela religião evangélica. E quando a gente luta pela religião evangélica, no lugar da gente ser cidadão do reino, se comportando dessa forma, a gente parte para aquilo que muitas vezes uma religiosidade nem nos pede. Ficamos brigando uns com os outros, ficamos ofendendo uns aos outros, xingando uns aos outros. Isso não é nem ser brasileiro. Quanto mais lutar pela fé evangélica. E nessa manhã, então, eu te convido a sofrer pelo Evangelho. Desculpa. Isso, pelo Evangelho. Não pelo evangélico, pelo Evangelho. A sofrer por Cristo. Porque o sofrer por Cristo é a obra que Deus está fazendo. Aquele que começou a boa obra ainda não acabou. E a obra dele passa por esse sofrer. Não é um sofrer que você procurou, e imagino eu que você não vai procurar nenhum sofrimento. Imagino, tem quem goste. Mas esse sofrer é o que Deus nos deu. Um sofrer ou um sofrimento que envolve uma perseguição que a gente não está acostumado. Uma perseguição que a gente não está habituado a ter. E nem quer. Só que muitas vezes nós estamos lutando com o inimigo errado. Ou melhor, contra o inimigo errado. No lugar da gente estar unidos, unânimes pela fé evangélica, a gente está lutando entre nós mesmos. E Paulo escrevendo aos Filipenses, e nós encontramos no capítulo 1, algumas coisas, alguns pontos para a gente pensar na nossa fé evangélica, no nosso modo de viver, naquilo que estamos passando. Primeiro é essa, que a obra de Deus ainda não acabou, e Ele não vai abandonar a sua obra. Você pode ficar sossegado nesse ponto, que aquilo que Ele começou na sua vida, Ele ainda não acabou. Você não morreu, não acabou.
O outro ponto é a questão de nos ajudarmos e estarmos uns com os outros. A igreja em Filipos, como eu disse, foi a única que ajudou Paulo. E normalmente é assim, irmão, se o pastor não presta, ou o pastor está preso, o pastor não pode mais exercer o seu ofício, vamos cortar o sustento dele. A igreja em Filipos, os filipenses mostram que Paulo está preso, vamos ajudá-lo. Vamos dar um jeito. E antes que você pense que a igreja era rica, Paulo escrevendo aos 2 Coríntios, quando ele vai falar das igrejas da Macedônia, que inclui Filipos, ele vai falar da pobreza da igreja da Macedônia. Mas que não deixou de ajudar os irmãos em Jerusalém, 2 Coríntios, e nem deixou de ajudar Paulo. Um companheirismo que mesmo Timóteo não tendo direito, né? Será que isso é direito? Não devia estar preso, estava junto de Paulo. Estando do lado de Paulo no seu sofrimento, naquilo que ele estava enfrentando, naquilo que ele estava passando. Paulo não estava sozinho. Paulo tinha pelo menos Timóteo com ele. Nas outras cartas, principalmente da prisão, Efésios, Colossenses e Filemão, a gente encontra outros companheiros de Paulo de prisão. Gente que esteve disposta a ficar com Paulo, mesmo Paulo preso. Independente daquilo que a gente está passando, irmãos, a gente tem que buscar ajuda. Não lute a sua luta sozinho. Não enfrente a sua luta sozinho. Não enfrente os seus problemas sozinho. Procure ajuda. Por mais que seja óbvio, e você pode falar assim, mas eu já procurei, ainda não sei o que eu... Não deixe de procurar ajuda. Ainda mais no nosso meio, pois isso é ser igreja. E principalmente, vamos saber lutar a nossa luta pela fé evangélica. Vamos parar para pensar no que talvez você pense, mas eu não luto. Então pare para pensar no que você tem absorvido dessa luta evangélica e não pela fé evangélica. Daquilo que você tem visto, ouvido. O pedido de Paulo para os filipenses e para nós é: estejam juntos, lutando uma mesma causa. E isso era um dos motivos de Paulo escrever a carta aos filipenses, é por causa da divisão da igreja. Havia divisão na igreja. Era uma igreja que há poucas repreensões, mas a divisão ela passava. É tido literalmente como uma igreja perfeita, quase perfeita. Pois Paulo vai tratar logo depois, no início do capítulo 2. Se é verdade isso que eu estou ouvindo, do jeito que vocês se comportam, da forma como que vocês estão juntos na compaixão, na comunhão, tendo o mesmo amor, um só espírito, tão completa é a minha alegria. E aí Paulo vai falar, tenham o mesmo modo de pensar. Então, era uma igreja que, infelizmente, na sua perfeição, ainda tinha a divisão. E Paulo vai mostrar assim, vamos lutar junto. Porque não dá para a gente se matar. E o meu convite nessa manhã fica, vamos saber sofrer por Cristo. Pois é um privilégio. É uma honra crer nele e sofrer por ele. Estarmos juntos naquilo que o Evangelho nos proporciona. Por isso que Jesus já nos alertou seus discípulos e também nos alerta. Vocês vão sofrer perseguições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo já foi derrotado. Mas parece que a gente quer se aliar ao inimigo. A gente prefere se aliar ao mundo, que já foi vencido, do que estar junto na luta pela fé evangélica. E eu te convido a orar. Baseado nesse Filipenses 1, orarmos principalmente para que saibamos sofrer por Cristo. Pois é a obra de Deus que ainda não acabou. É a obra de Deus que ainda tem muito para acontecer. E ele só vai acabar, ele só vai deixar a sua obra quando ela estiver completinha. Enquanto não acabar, o encarregado, o engenheiro, o arquiteto, o pedreiro, Deus, o servente,
não larga a obra. Não solta a mão da pá. Não deixa a enxada cair. Pode ficar tranquilo que se der 18 horas ou antes, 15 horas, a enxada não vai cair. Porque a obra ainda não acabou. E no sofrer por Ele, por Cristo, Deus está com a gente. Deus nos conduz, nos fazendo passar por esse sofrimento, mas para que possamos entender que cada vez mais aquilo que vem é muito melhor do que o que a gente está vivendo. E eu te convido a orar. Talvez não para você que quer sofrer por Cristo, porque talvez você não tenha escolha. Não é uma questão de escolha. É um privilégio que Deus já te deu para você crer nele. Você não pode falar com Deus, Senhor Deus, eu não quero sofrer por você. Felizmente, irmão, está no contrato, deu ruim. Essa parte aí você não tem como fugir. A gente só precisa saber como e aguentar, pois isso envolve essa nossa luta pela fé evangélica. Estarmos juntos, lutando por Cristo. Pai, obrigado por estarmos juntos nessa manhã, reunidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que a carta aos Filipenses, em especial o capítulo 1, possa nos mostrar que os sofrimentos que estamos passando por causa de Cristo está na sua obra, nas nossas vidas. É o Senhor trabalhando. É o Senhor que está fazendo. Muitas vezes não. Normalmente não sabemos enfrentar essa luta. Ficamos desesperados nessa luta. Ficamos desamparados nessa luta. Mas Filipenses vem nos mostrar que não estamos sozinhos. Precisamos lutar essa luta uns com os outros, tendo companheiros nessa luta. E não uns contra os outros. Temos e precisamos ter cada vez mais pessoas conosco, que na tensão entre a morte e a vida, possamos escolher estar contigo, não na morte nos matando, mas estar com o Senhor a conduzir as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar e que nos privilégios de crer e sofrer, possamos saber que é o Senhor quem nos deu e assim o Senhor nos dá o sofrimento e nos dá o livramento. Que o Senhor possa conduzir as nossas vidas cada vez mais, até que a obra seja completa, em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor então nos abençoe e cada vez mais sejamos conduzidos pela sua obra nas nossas vidas. Nesse momento nós vamos ter o privilégio de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, confiando sempre na palavra de Deus, no livro do profeta Malaquias e também em 2 Coríntios, onde primeiramente Malaquias nos ordena, Deus nos ordenando para trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus e que assim a gente possa provar de Deus, ver como que Deus é bom. Ele abre as janelas dos céus, derrama sobre nós as suas bênçãos, tantas bênçãos que a gente nem tem onde guardar. E através da oferta, que é um ato de generosidade e de amor, estamos ofertando. Assim, Deus ama aquele que dá com alegria, então não dê a sua oferta por necessidade, querendo ganhar mais, ou como se fosse Deus, eu estou dando aqui para o Senhor me abençoar lá na frente. Não, dá por amor. E é um ato que você que determina. Normalmente, como Deus é o Senhor, a gente fala, e
não é de forma errada, que Deus tem o controle das nossas vidas e é Ele que determina as coisas. Só que nesse senhorio de Deus, na oferta, quem determina é a gente. Deus não vai te falar quanto que você tem que dar. Pode ficar tranquilo. No máximo que você pode ouvir aí é algum pastor falando e pode, de vez em quando pode falar, Deus está mandando você dar. Irmãos, Deus está mandando dar nada. Você dá porque você quer. É você que fala com Deus. Deus, eu quero dar tanto. E aí Deus te honra com tanto que você vai dar. Só que se você também falar com Deus, Deus, eu vou dar tanto, dê. Que aí também não vem passar Deus para trás não, que Deus não é bobo. Então, que nesse momento você possa entregar o seu dízimo e a sua oferta no gasofilaço. Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Força, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Antes de orarmos, irmãos, espalhado agora aí pelas paredes da igreja, na entrada, tem também os leitores, o QR Code disponível. Leitor não, só tem um QR Code disponível para você fazer a sua contribuição através do Pix. Então, das facilidades que a tecnologia nos proporciona. E não é pecado, tá, irmãos? Só para deixar claro, não tem problema nenhum, a gente aproveita aquilo que a tecnologia nos oferece. Então, fica aí disponível também para os irmãos fazerem a contribuição do dízimo, de oferta missionária. A gente só pede para descrever, principalmente se não for dízimo. Se for uma oferta missionária, colocar na descrição oferta missionária, que aí a gente já sabe para onde direcionar. Vamos orar? Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar ao Senhor com as nossas rendas. Que o Senhor continue com as janelas dos céus abertas sobre as nossas vidas e o Senhor nos fazendo prosperar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos